Boa tarde, turma. Sei que é necessário esse momento, a gente está em casa, se cuidando, se prevenindo, né, dessa doença que está aí, mas que a gente também não pode deixar para lá os nossos estudos, a matemática, né? A gente tem que dar continuidade, né? Tem que se cuidar para que a gente possa voltar logo, mas quando a gente voltar, a gente também tem que estar com o nosso conteúdo em dias. Então, eu tô passando, a partir de agora eu vou passar toda semana, né? Enquanto que a gente não voltar, eu vou estar me encontrando com vocês aqui, né? Deixando uma aula, uma videoaula para vocês, para que a gente não atrase o nosso conteúdo. A gente já começou os números inteiros, já vimos como é difícil, porque até então a gente só conhecia os números naturais, onde não tinha sinal. A gente não tinha sinal positivo, a gente não tinha sinal negativo, a gente tinha simplesmente os números indo-arábico, nosso sistema de números naturais. E aí a gente conheceu agora um novo conjunto dos números inteiros. E aí esse conjunto dos números inteiros, eu tenho que estar sempre atenta, porque eu vou ter ou ele positivo ou ele negativo. Eu tenho uma nova reta numérica, onde agora na minha reta numérica eu tenho os números positivos e eu tenho os números negativos. No centro dessa reta numérica eu tenho o zero. E aí a gente já viu no começo das primeiras aulas de números inteiros, né, esses números. Qual era a necessidade de eu ter um número negativo, qual era a necessidade de eu ter um número positivo. Mas agora eu sei que eu também vou trabalhar as operações, adição, subtração, multiplicação, divisão, tudo com números inteiros. Então agora eu vou ter uma adição, mas que lá no meio dessa adição vai aparecer um sinal negativo. Eu vou trabalhar uma subtração, mas que lá no meio dessa subtração também vai aparecer um sinal positivo. E aí eu tenho que aprender algumas regras. E é o que eu coloquei aqui para vocês. Estudaremos a regra de sinais na adição e subtração. E aí nós vamos ver alguns exemplos, né? Nós temos duas regras para adição e subtração, que é quando os sinais são iguais e quando os sinais são diferentes. Se vocês observarem nesses exemplos, exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3, todos os sinais eles são iguais. No primeiro exemplo, eu tenho mais 5, mais 13. No exemplo 2, eu tenho menos 4 e menos 8. E no exemplo 3, eu tenho menos 10 e menos 5. Então, observa que no exemplo 1, eu tenho dois sinais iguais. No exemplo 2, eu também tenho dois sinais iguais. E no exemplo 3, eu também tenho dois sinais iguais. E a regra ela é bem clara. Ela diz que quando os sinais são iguais, nós vamos somar e repetir o sinal. Se eu tenho positivo e positivo, a minha resposta vai ser positiva, porque eu tenho dois sinais positivos. Então, eu vou somar 13 mais 5, 18. E vou repetir o sinal. Qual é o sinal que eu tenho aqui? Sinal positivo. Então, minha resposta é mais 18. No segundo exemplo, eu tenho menos 4 e menos 8. Sinais são iguais. Se os sinais são iguais, eu vou somar e vou repetir o sinal. 8 mais 4, 12. E vou repetir o sinal. O sinal que aparece aqui é o sinal negativo. Então, fica menos 12. No terceiro exemplo, eu tenho o menos 10 e o menos 5. Eu vou somar e vou repetir o sinal. 10 mais 5, 15. Repetindo o sinal, menos 15. Observa que agora, quando eu estou falando dos números negativos, eu tenho menos 4 e ainda vou tirar menos 8. Né? Antes eu só poderia fazer, se eu não tivesse só com os números naturais, eu teria 8 menos 4, porque eu não poderia fazer 4 menos 8, né, nos números naturais. E agora nos inteiros a gente tem essa possibilidade. Então, a gente tem que ficar atento à primeira regra, quando os sinais são iguais. Apareceu sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. E aí a gente tem a segunda regra para quando esses sinais são diferentes.
Observa agora nos exemplos que eu coloquei para vocês, são 3 exemplos. Aí eu tenho o exemplo 1, 2 e 3, com sinais diferentes. No primeiro exemplo, eu tenho mais 4, menos 6. Sinais são diferentes? Sim. Então, eu vou usar a regra. Eu vou subtrair e vou dar o sinal do maior número. 6 menos 4, 2. Quem é maior? É o 6 ou é o 4? No caso, nós temos que o 6 é maior do que 4. Qual é o sinal do 6? Negativo. Então, a minha resposta é menos 2. Segundo exemplo, eu tenho menos 5 mais 9. Sinais também diferentes. E a regra diz que quando o sinal for diferente, eu vou subtrair e dar o sinal do maior número. 9 menos 5, 4. Quem é maior? É o 5 ou é o 9? É o 9. Então, o sinal do 9 é positivo. Minha resposta, mais 4. No terceiro exemplo, nós temos mais 8, menos 7. E minha resposta deu mais 1. Porque os sinais são diferentes, então eu subtraio e dou o sinal do maior número. 8 menos 7, 1. Sinal do 8, que é maior, é mais, é positivo. Então, fica mais 1. Sinais diferentes, a regra diz subtrai, diminui e dá o sinal do maior número, ok? Prestando atenção nessas duas regras. E eu coloquei 2 exemplos de situações problemas que a gente pode estar analisando também, porque os números inteiros, ou somar ou subtrair, eles não vão vir só nas continhas, eles vão vir também em forma de problemas e a gente tem que saber interpretar esses problemas. Então, ele diz assim, no primeiro exemplo ele diz: ao disputar um torneio de vôlei, a equipe da escola obteve 4 pontos. Se obteve, é positivo, então é mais 4. No primeiro turno. E obteve 5 pontos no segundo turno. Então, eu vou juntar o que ela obteve no primeiro turno com o que ela obteve no segundo turno. Então, é mais 4, tá dentro do parênteses, e aqui eu tenho mais, e aqui eu tenho mais 5. Porque obteve, então é positivo. Então, eu tenho agora mais 5 com mais 4. Sinais iguais, soma e repete o sinal. 5 com 4, 9. Qual é o sinal que eu vou repetir? O mais. Então, mais 9. No segundo exemplo, ele diz: ao disputar um torneio de vôlei, a equipe da escola perdeu. Então, se perdeu, eu sei que é negativo. Perdeu 2 pontos no primeiro turno e perdeu 4 pontos no segundo turno. Quantos pontos a equipe perdeu? Sinais iguais, soma e repete o sinal. Menos e menos dentro do parênteses, repete o menos e soma 2 mais 4, 6. Então, ela perdeu 6 pontos. Jogo dos sinais com parênteses. Vai aparecer, como apareceu no exemplo passado, parênteses, um sinalzinho fora do parênteses e um sinal dentro do parênteses. E a gente precisa eliminar, porque eu não posso trabalhar com 2 sinais ao mesmo tempo. Eu não posso trabalhar com esses 2 sinais. Então, eu vou usar a regra dos parênteses para adição e subtração. Na adição ou na subtração, eu vou usar sinais iguais. Eu vou obter o positivo. Se os sinais forem diferentes, vai prevalecer o negativo. Então, foi igual, positivo. Foi diferente, negativo. Então, eu tenho aqui, ó, mais com mais. Se eles são iguais, positivo. Iguais, positivo. Então, mais com mais dá mais 4. Menos com menos dá mais 2. Porque se eles forem iguais, eu prevaleço com o sinal positivo.
Sinais diferentes, negativo. Sinais diferentes, eu tenho o menos fora do parênteses e o mais dentro do parênteses. Como eles são diferentes, vai prevalecer o negativo. Então, ficou menos 2. Aqui eu tenho o positivo fora e o negativo dentro. Então, como eles são diferentes, vai prevalecer o negativo. Então, mais fica o quê? Menos 3. Usando a regrinha dos sinais, quando eles são iguais, eu somo e repito o sinal. 3 mais 2, 5. Vou repetir o sinal, menos 5. Espero que vocês tenham entendido, que ajude vocês nessa tarefa que eu estou passando para essa semana, né? Que vocês tenham um bom dia, uma ótima semana, um feliz mês de abril. Tudo de ótimo para vocês, que Deus abençoe, que nos proteja, né? A professora Sandra tá com saudade de vocês. Espero que isso passe logo, que a gente volte a se encontrar mesmo na escola, tá juntinho, tirando a dúvida, corrigindo. Vou preparar aulas também de correção de atividades para vocês. E aí a gente se encontra até no próximo momento. Tá bom, galerinha? Tchau, beijos, fique com Deus.